Escolhidos, ouçam isso. Esta mensagem não é apenas um bálsamo para a sua alma, mas uma faísca destinada a acender um fogo inextinguível dentro de você, um fogo que consumirá cada gota de dúvida, cada sussurro de medo e cada sombra de desespero que tentou te derrubar. Esta não é uma palavra comum e é uma proclamação divina, feita sob medida para perfurar o âmago do seu ser. Está aqui para reacender as chamas tremeluzentes da esperança que podem ter se apagado com o tempo, para atiçá-las em uma fogueira ardente de fé, e para te lembrar que nosso Deus é o Deus dos milagres da última hora. Sim, Ele é o Deus que se move quando tudo parece perdido, que sopra a vida em situações consideradas sem esperança, e que transforma o impossível em impossível com um simples toque de sua mão. Você pode estar à beira do esgotamento, se perguntando se o avanço algum dia virá. Mas deixe-me lembrá-lo. O Deus que servimos é especialista nesses momentos finais, aqueles que parecem mais sombrios antes do amanhecer. Ele é aquele que abre caminhos onde parece não haver saída, que divide mares quando você está encurralado, e que, num piscar de olhos, transforma a derrota em uma vitória retumbante. Deixe-me te dizer algo profundo. O ano não acaba até que Deus diga que acabou. Você pode sentir o peso dos prazos, a pressão dos sonhos inacabados ou o amargor dos contratempos, mas o Deus que criou o universo não opera em cronogramas humanos. Enquanto o relógio pode estar correndo aos seus olhos, o Criador do tempo em si não tem limites. Ele não está preso aos meses ou às estações que marcamos em nossos calendários. A verdade é que Ele ainda está trabalhando nos bastidores, criando uma narrativa muito maior do que você pode imaginar. Sua vida é sua obra-prima, e só porque o mundo diz que você está ficando sem tempo não significa que Ele terminou de escrever sua história. Veja, o tempo de Deus é perfeito. Muitas vezes é na reta final, quando a esperança parece escassa, que Ele faz sua obra mais incrível. Pense nisso. As histórias mais cativantes têm momentos em que tudo parece perdido, quando a vitória parece impossível, mas então, num piscar de olhos, o avanço chega. São nesses momentos finais e cruciais que Deus intervém com sua intervenção divina. A porta que você achava que estava para sempre fechada, Ele pode abri-la num instante. Aquele sonho pelo qual você tem orado há meses, até anos, Deus pode soprar nova vida nele quando você menos espera. Bem-vindo ao Poço de Sabedoria. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, curta o vídeo e ative as notificações para ficar por dentro da Palavra de Deus. Vamos começar refletindo sobre o Deus dos milagres da última hora, aquele que intervém quando tudo parece perdido, quando a esperança parece escorregar pelos seus dedos e quando o peso da espera se torna insuportável. Você já se encontrou nesse espaço? O lugar onde você sente que chegou ao fim da sua corda, onde você fez tudo o que sabia fazer, orou incessantemente, esperou com todo o seu coração, e ainda assim nada parece mudar. É um lugar frustrante, vulnerável e profundamente exaustivo. Mas deixe-me lembrá-lo de algo poderoso hoje. Nosso Deus nunca se atrasa. Ele não opera em cronogramas humanos e não está preso aos relógios que olhamos tão ansiosamente. Só porque a resposta não chegou quando você esperava não significa que Ele não está trabalhando. Na verdade, os atrasos, os longos períodos de silêncio e os momentos de dúvida são muitas vezes o solo em que Ele está preparando para plantar as sementes do seu milagre. Considere a profunda história do ladrão na cruz, contada em Lucas 283. Aqui estava um homem que viveu uma vida longe da retidão, um homem condenado por seus crimes, pregado numa cruz, enfrentando a certeza da morte. Por todos os padrões daquela época, ele estava além da redenção, indigno, perdido e sem esperança. Ele estava a momentos de sua vida terminar em desespero, mas algo notável aconteceu nos momentos finais. Este homem, sem nada mais a oferecer, sem boas obras para contar, sem tempo para se redimir, voltou-se para Jesus e simplesmente pediu: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que disse Jesus, o Salvador do mundo, em resposta? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Você consegue compreender a magnitude dessa troca? Na sua última hora, esse homem culpado e quebrado recebeu o maior presente de todos, a graça. Ele não fez nada para merecê-la. Não teve tempo para consertar sua vida ou redimir seus erros passados. Ainda assim, com um pedido humilde, ele foi agraciado não apenas com perdão, mas com a promessa do paraíso. Esse momento encapsula a essência de quem é Jesus, aquele que oferece esperança,
Mesmo na 11ª hora, aquele que vê além de nossas falhas e estende misericórdia onde menos esperamos. Escolhidos, que esta história seja um lembrete de que não importa o quão desesperadora sua situação pareça, não importa o quão perto do fim você sinta estar, nunca está além do alcance de Deus. Se Jesus pôde estender a graça a um ladrão em seus momentos finais, quanto mais Ele pode fazer por você, aqui e agora. Você pode sentir que o tempo está se esgotando, que suas esperanças estão escorregando por entre seus dedos, mas lembre-se disso: nosso Deus é o Deus dos milagres da última hora. Ele é especialista em intervir quando tudo parece perdido e transformar tudo num instante. Muitos de vocês podem estar olhando para o calendário, sentindo o peso do tempo pressionando, se perguntando onde está o cumprimento das promessas há tanto tempo esperadas, questionando se os sonhos que Deus colocou em seu coração algum dia se concretizarão. Um mundo com sua perspectiva limitada te diz que o tempo está acabando, te diz que é tarde demais para o seu avanço, tarde demais para a restauração, tarde demais para os sonhos seus que uma vez encheram seu coração de esperança. Mas deixe-me te lembrar hoje, o ano não acabou até que Deus diga que acabou. E quando Deus fala, nem mesmo o tempo pode se interpor no caminho. Vamos nos voltar para a história de Sara, um testemunho poderoso do tempo divino perfeito de Deus. Em Gênesis 21:22 lemos: O Senhor visitou Sara como havia dito, e o Senhor fez a Sara como havia prometido. E Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Pense nisso por um momento. Sara já estava bem além da idade de gerar filhos. Do ponto de vista humano, sua situação era sem esperança. Todos os sinais apontavam para o fato de que era tarde demais, que a janela de oportunidade havia se fechado há muito tempo. Mas os planos de Deus não estão confinados aos limites humanos ou às leis naturais. Ele opera em um reino muito além do nosso entendimento. Mesmo quando todas as evidências físicas sugerem que algo é impossível, as promessas de Deus ainda permanecem. Você vê o poder do tempo divino nesta história. Sara esperou por anos e, no natural, parecia que a promessa nunca viria. Mas quando Deus se move, nenhum obstáculo, seja a idade, as circunstâncias ou o próprio tempo, pode impedir que sua palavra seja cumprida. A promessa de Isaac, uma criança de destino, foi realizada não de acordo com as expectativas humanas, mas de acordo com o tempo perfeito e determinado de Deus. E esse é o ponto-chave. O tempo de Deus é perfeito. Mesmo quando sentimos que o tempo está escapando, Ele sabe exatamente quando trazer à tona o que Ele prometeu. Ele não está preso aos relógios e calendários que tanto obcecamos. O que pode parecer um atraso para nós é uma preparação divina. A história de Sara nos lembra que, não importa o quão árida a situação possa parecer, não importa o quão impossível possa parecer, quando Deus faz uma promessa, Ele a cumpre. Sua palavra não volta vazia, e seu tempo é sempre o certo. Mantenha sua fé forte, escolhidos, pois Deus ainda está trabalhando e Ele é mais do que capaz de trazer seu avanço, mesmo nos momentos em que tudo parece perdido. Existe uma mentira que o inimigo adora sussurrar em nossos ouvidos, que o tempo acabou, que é tarde demais para Deus agir, que a janela de oportunidade está fechada. Mas deixe-me te lembrar hoje de uma verdade fundamental. As bênçãos de Deus não estão limitadas pelo tempo. Sua graça, sua misericórdia, sua provisão transcendem as horas no relógio e os dias no calendário. O tempo pode governar o nosso mundo, mas Deus opera fora dele. Ele é o mestre do tempo, e Ele pode agir a qualquer momento, até na última hora, para trazer bênçãos que transbordarão além dos seus sonhos mais selvagens. Vamos refletir sobre uma ilustração poderosa dessa verdade, encontrada na parábola dos trabalhadores na vinha, em Mateus 21:6. Nesta história, um dono de terra sai cedo pela manhã para contratar trabalhadores para sua vinha. Conforme o dia avança, ele continua contratando mais trabalhadores, alguns ao meio-dia, outros à tarde, e até mesmo na última hora do dia de trabalho. Quando chega a hora de pagar os trabalhadores, algo notável acontece. Aqueles que foram contratados por último, que trabalharam apenas por 1 hora, receberam o mesmo salário daqueles que haviam trabalhado desde o amanhecer. Naturalmente, isso causou alguma confusão e até frustração entre aqueles que haviam labutado o dia todo. Eles esperavam que suas longas horas de esforço lhes dessem direito a mais, mas a resposta do dono da vinha foi simples:
Não estou sendo injusto com vocês. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou vocês estão com inveja porque sou generoso? O que essa parábola nos revela? Ela nos ensina que as bênçãos de Deus não são distribuídas com base no tempo, no esforço ou nas expectativas humanas. Sua graça não segue as regras pelas quais tendemos a viver. Aqueles trabalhadores que chegaram na última hora não ganharam mais, mas receberam mais do que jamais esperavam. Eles não tiveram tempo ou oportunidade de trabalhar o dia todo, mas a generosidade do dono da vinha compensou isso. Esta é a natureza da graça de Deus. Ela é abundante, transbordante e não limitada pelo tempo. Servimos a um Deus que se deleita em mostrar favor, não com base em nossa capacidade de nos esforçarmos, mas em sua própria bondade e generosidade. Isso significa que não importa se você está esperando por seu avanço há dias, meses ou até anos. Não importa se você sente que acabou de chegar à fé ou se tem orado fielmente por tanto tempo que parece uma eternidade. As bênçãos de Deus não são conquistadas, elas são dadas livremente, e Ele pode derramá-las a qualquer momento, inclusive no último momento. Os trabalhadores que foram contratados no final do dia representam aqueles de nós que sentem que o tempo acabou, que estão atrasados no jogo. Mas o dono da vinha, assim como Deus, não viu dessa forma. Ele viu sua disposição e os recompensou generosamente. O mesmo é verdade para você. Deus vê seu coração, sua fé e sua esperança, mesmo quando você está se segurando por um fio. E Ele é mais do que capaz de aparecer, no momento certo, para transformar sua situação. Seu avanço ainda pode acontecer, sim, você ouviu bem. Mesmo quando parece que todas as portas foram fechadas, mesmo quando parece que você chegou ao fim do caminho sem ter para onde ir, Deus ainda é capaz de agir de maneiras que te deixarão perplexo. Vamos voltar nossos corações e mentes para a poderosa história dos israelitas atravessando o Mar Vermelho, encontrada em Êxodo 14:1 do Pinte 20:22. Imagine isto: os israelitas, tendo finalmente escapado da escravidão no Egito, agora se encontram encurralados. Diante deles o Mar Vermelho se estende como uma barreira intransponível, e atrás deles, o estrondo do exército de Faraó se aproxima, suas carruagens se fechando, prontas para arrastá-los de volta à escravidão. Naquele momento, parecia ser o fim. Não havia caminho adiante, nenhuma maneira visível de escapar. Do ponto de vista humano, a situação era impossível. Mas Deus tinha outros planos. Com uma poderosa demonstração de seu poder, Deus ordenou que Moisés estendesse a mão sobre o mar. E o que aconteceu a seguir não é nada menos que milagroso. As águas se dividiram, formando paredes imponentes de cada lado, e os israelitas caminharam pelo mar em terra seca. O que antes era um obstáculo intransponível tornou-se o próprio caminho para sua libertação. Amado, se Deus pôde dividir o mar para os israelitas, você não acredita que Ele pode abrir um caminho para você? Ele é o mesmo Deus hoje como era naquela época. O Deus que torna o impossível possível, o Deus que transforma situações sem esperança em oportunidades divinas para a sua glória. Quando você sente que chegou a um beco sem saída, quando parece que todas as suas opções se esgotaram, é justamente nesse momento que Deus intervém. Ele não opera dentro dos limites da lógica ou da razão humana. Ele é especialista em fazer o inimaginável, o milagroso, o que desafia a explicação. Continue orando. Continue acreditando. Continue confiando naquele que nunca falha. Não deixe o peso de suas circunstâncias esmagar seu espírito ou roubar sua esperança. O Deus que dividiu o Mar Vermelho é o mesmo Deus que pode dividir os mares em sua vida. Quaisquer que sejam os obstáculos que estejam em seu caminho, sejam eles dificuldades financeiras, problemas de saúde, relacionamentos quebrados ou outra coisa, lembre-se, eles não são páreo para o Deus dos milagres. Um dos maiores desafios que enfrentamos em nossa jornada espiritual é aprender a confiar no tempo de Deus, especialmente quando parece não se alinhar com nossas próprias expectativas. Vivemos em um mundo que mede o sucesso e o progresso por prazos, calendários e movimento constante. Os dias e meses passam, e muitas vezes nos encontramos nos perguntando: quando Deus? Quando meu avanço virá? Quando esta promessa será cumprida? Nesses momentos nossa esperança pode começar a vacilar. Mas hoje estou aqui para te lembrar de uma verdade fundamental: confia no tempo de Deus, não no calendário. Eclesiastes 3:1 nos diz: Ele fez tudo formoso no seu tempo. Perceba a redação cuidadosamente,
Não diz em nosso tempo, mas no seu tempo. No tempo de Deus. Seu tempo não é governado por nossos relógios, agendas ou prazos. Ele se move de acordo com sua vontade perfeita, orquestrando cada detalhe de nossas vidas de uma maneira que pode não fazer sentido para nós no momento, mas que, em última análise, levará ao cumprimento de seu plano. Considere a história de José. José tinha sonhos de grandeza, mas antes que ele pudesse ver esses sonhos se realizarem, ele suportou anos de dificuldade, sendo traído por seus irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado e jogado na prisão. Pelos padrões humanos, a vida de José parecia estar indo na direção oposta de seu chamado. Mas Deus tinha um plano maior, e no tempo perfeito de Deus, José foi levado da prisão ao palácio, segundo no comando de todo o Egito. O que parecia ser um atraso era, na verdade, uma preparação. Cada passo da jornada de José, até mesmo os dolorosos, fazia parte do processo divino de Deus. Ou pense em Davi, o jovem pastor que foi ungido pelo profeta Samuel para ser rei de Israel. Você pode pensar que tal chamado seria seguido por uma ascensão imediata ao trono, mas Davi teve que esperar anos cheios de batalhas, fugindo do rei Saul e enfrentando intensas provações, antes de finalmente poder reivindicar a coroa. A espera não foi um tempo desperdiçado, foi um período de crescimento, de fortalecimento do caráter e da fé de Davi. No tempo de Deus, Davi assumiu seu papel, não apenas como rei, mas como um rei segundo o coração de Deus. Até Jesus, o próprio Filho de Deus, exemplificou a importância do tempo de Deus. Embora ele fosse o Filho de Deus, seu ministério público não começou até que ele tivesse 30 anos de idade. Jesus passou anos em preparação, esperando o momento designado para entrar no propósito que mudaria o curso da história. Quando esse momento chegou, seu impacto foi nada menos que transformador. Mas até o Salvador do mundo se moveu de acordo com o tempo do Pai, não o seu próprio. O que todas essas histórias têm em comum? Elas nos mostram que o tempo de Deus é sempre perfeito. Pode não coincidir com nossos cronogramas e pode parecer frustrante quando não vemos resultados imediatos. Mas Deus nunca se atrasa e nunca se adianta. Ele sabe exatamente quando agir, e quando Ele o faz, torna tudo lindo. Por isso, exorto vocês, escolhidos, a não se desanimarem com o passar das horas. Não deixe que a pressão do tempo te faça duvidar das promessas de Deus. O tempo dele não é o nosso, e seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Lembre-se disso. Deus nunca se atrasa. Ele trará o seu avanço no tempo perfeito, e quando ele o fizer, será muito mais bonito, muito mais poderoso do que qualquer coisa que você poderia ter imaginado. Quando Deus aparece, tudo muda num instante. Não importa o quão impossível a situação pareça, o quão perto você esteja de desistir ou o quão esmagadoras as circunstâncias possam parecer, quando Deus intervém, a atmosfera muda e o impossível se torna possível. Tire um momento para refletir sobre a poderosa história de Sadraque, Mesaque e Abednego em Daniel 3.016-27. Esses três jovens enfrentaram uma das provações mais intensas imagináveis. Por causa de sua fé inabalável e recusa em se curvar ao ídolo de ouro do rei Nabucodonosor, eles foram condenados a serem lançados numa fornalha ardente. O calor era tão intenso que matou os soldados encarregados de jogá-los lá dentro. Aos olhos humanos, essa era uma situação sem esperança, uma sentença de morte, sem escapatória. Mas Deus tinha outros planos. Quando o rei Nabucodonosor olhou para dentro daquela fornalha em chamas, esperando ver os homens consumidos pelas chamas, ele ficou atônito. Ele não viu 3 homens se contorcendo em agonia. Ele viu 4 homens andando, intocados pelo fogo, e um deles era como o Filho de Deus. O que era para destruí-lo se tornou o próprio lugar onde Deus revelou a sua glória. O fogo, que deveria tê-los consumido, perdeu todo o seu poder. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram da fornalha ilesos. Nem mesmo um fio de cabelo em suas cabeças foi chamuscado. As cordas que os amarravam foram queimadas, mas eles próprios ficaram completamente intocados pelas chamas. Amado, é isso que acontece quando Deus aparece. O fogo perde o seu poder. A própria coisa que foi destinada a te destruir se tornará o lugar onde Deus fortalecerá você. A tempestade que era para te afogar se tornará o lugar onde Deus te fortalece. A batalha que deveria te derrotar, em vez disso, te tornará mais forte, afiando sua fé e resiliência. Quando Deus intervém em sua situação,
não importa quão sombrias as coisas pareçam. Ele tem o poder de reverter cada circunstância, de transformar o impossível em um milagre, e de tirar do fogo, sem nem mesmo o cheiro de fumaça. O inimigo pode ter planejado sua provação para te destruir, mas Deus a usará para te refinar, te elevar e glorificar o nome dele através de você. Cada provação que você enfrenta é uma oportunidade para Deus mostrar seu poder, para ele demonstrar seu amor e fidelidade de uma forma que não deixa dúvidas. Ele está com você no fogo. Então, se você está no fogo agora, se está enfrentando a tempestade mais feroz de sua vida, segue firme, porque Deus está prestes a aparecer. Estou aqui hoje para falar uma palavra de encorajamento, uma palavra que acenderá seu coração e atiçará as chamas de sua fé. Quero que você saiba que seu milagre está a caminho. Sim, você é aquele que tem orado durante as noites segurando a fé com mãos trêmulas. Mesmo quando parece que o céu tem silêncio, seu avanço está mais perto do que você imagina. Deus está se movendo de maneiras que você não pode ver, e seu milagre já está a caminho. Vamos olhar para a história de Elias e a viúva de Sarepta em 1 Reis 17:8. Esta viúva havia chegado ao fim da linha. Ela estava se preparando para cozinhar sua última refeição, usando os últimos restos de farinha e óleo, sabendo que depois disso, ela e seu filho enfrentariam a morte pela fome. Ela estava em uma situação desesperadora, sem esperança, enfrentando o tipo de escassez que faz você sentir que não há mais nada a que se agarrar. Mas então, algo milagroso aconteceu. Elias apareceu, enviado por Deus, e pediu comida. Imagine quão impossível esse pedido deve ter parecido para ela. Ela estava com o último pouco de comida, mal suficiente para sustentar a si mesma e seu filho, quanto mais um convidado. No entanto, naquele momento ela obedeceu, confiou na palavra de Deus falada por meio de Elias, e deu pouco que tinha. E qual foi o resultado? O Senhor proveu. O pote de farinha nunca se esvaziou e a botia de óleo nunca se secou, exatamente como a palavra do Senhor havia falado. Deus interveio em sua situação, e o que parecia o fim era apenas o começo de sua provisão. Ele pegou o pouco que ela tinha e multiplicou, sustentando ela e seu filho durante a fome. Amado, estou aqui para te dizer que seu milagre está a caminho. Pode parecer que você está no fim de seus recursos. Você pode sentir que já deu tudo o que podia dar, que já orou todas as orações, chorou todas as lágrimas e não tem mais nada. Mas Deus está prestes a aparecer, assim como fez para a viúva. Ele está prestes a encher seu pote de farinha e sua botija de óleo. Ele está prestes a derramar sua provisão de maneiras que te deixarão perplexo. Quando chegamos ao fim de nossas forças, quando sentimos que não há mais nada para dar, é muitas vezes quando Deus se move de maneira mais poderosa. Assim como a obediência da viúva desbloqueou o milagre, sua fé, mesmo nos menores atos, pode ser a chave que abre as comportas da provisão de Deus. Pense na poderosa história de Maria e Marta em João 1:44. O irmão delas, Lázaro, havia adoecido, e elas enviaram uma mensagem a Jesus, acreditando que ele viria imediatamente e o curaria. Mas para sua consternação, Jesus demorou, e quando ele chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. Aos olhos humanos, parecia que a esperança estava perdida. Lázaro não estava apenas doente, ele estava morto, enterrado e selado em um túmulo. Parecia ser tarde demais para um milagre. Mas Jesus, em seu tempo perfeito, chegou com um propósito maior do que qualquer um poderia ter previsto. Mesmo quando Marta expressou sua tristeza, dizendo a Jesus que se ele tivesse chegado mais cedo, Lázaro não teria morrido, Jesus respondeu com uma declaração de fé: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim viverá, mesmo que morra. João 11:25. E então, em um momento impressionante que revelaria para sempre seu poder divino, Jesus ficou diante do túmulo e clamou: Lázaro, vem para fora. João 11:43. E Lázaro, que estava morto há 4 dias, saiu do túmulo, vivo e restaurado. Jesus não apenas curou Lázaro, ele o ressuscitou, mostrando que nenhuma situação está além de sua redenção. Amado, assim como Jesus chamou Lázaro para fora do túmulo, ele pode trazer seus sonhos, suas esperanças e seu propósito de volta à vida.
Mesmo quando parece que a porta está fechada, que as oportunidades passaram ou que sua situação está além do reparo, Deus pode intervir e ressuscitar o que parece morto. Ele não trabalha dentro dos limites das limitações humanas. Quando parece tarde demais, muito distante ou impossível, é aí que Deus adora mostrar seus maiores milagres. Eu te deixo com esta palavra final. Acenda seu coração com fé. Deixe que a verdade da palavra de Deus acenda uma chama bem dentro de você, uma chama que queima todo traço de dúvida, toda sombra de medo e todo sussurro de desespero. Deixe sua fé ser o combustível que mantém seu espírito aceso, não importa quais provações ou incertezas venham em seu caminho. Lembre-se, servimos a um Deus de milagres da última hora, um Deus cujo tempo é impecável, um Deus que abre portas que ninguém mais pode abrir e cria um caminho onde parece não haver nenhum. Seu avanço ainda pode vir. Sim, mesmo agora, enquanto os dias passam, enquanto você enfrenta obstáculos que parecem intransponíveis, seu milagre está a caminho. Não importa quão impossível a situação pareça, quanto você já caminhou com pesado o fardo se tornou. O ano não acaba até que Deus diga que acabou, e quando Ele se move com poder. Suas promessas nunca voltam vazias, e seus planos são além de qualquer coisa que possamos compreender. Se esta mensagem tocou seu coração, tire um momento para comentar amém, afirmando que você concorda com a palavra de Deus. Que esta seja sua declaração de fé, um passo usado em abraçar a jornada, o custo e confiar em Deus pela recompensa que só Ele pode dar. Cada amém não é apenas um comentário, é uma afirmação de crença, uma proclamação de que você é escolhido por Deus, pronto para caminhar na plenitude de suas promessas e esperando seus milagres em sua vida. Que seu amém seja a chama que acende sua fé enquanto você entra em tudo que Deus tem para você. E para aqueles que sentem o chamado, inscrevam-se e continuem nessa jornada conosco. Quando você se inscreve, está entrando em uma comunidade de crentes que são dedicados a viver sua fé juntos, permanecendo fortes nas provações e celebrando as vitórias que Deus certamente trará. Aqui você encontrará apoio, encorajamento e comunhão enquanto todos nós crescemos mais profundamente em nosso caminhar com Deus. Finalmente, encorajo você a compartilhar esta mensagem. Há tantos que precisam ouvir esta palavra de esperança, que precisam ser lembrados de que até mesmo a menor fé pode mover montanhas. Ao compartilhar, você está espalhando o fogo da verdade de Deus para os outros, acendendo seus espíritos e preparando-os para o futuro incrível que Deus tem reservado para eles. Juntos podemos acender um avivamento nos corações dos escolhidos, equipando-os para viver plenamente nas promessas de Deus. Muito obrigado por estar comigo até o fim. Sua presença e apoio significam um mundo. Estou ansioso para te ver nos próximos vídeos enquanto continuamos essa jornada de fé juntos. Deus te abençoe e que sua paz, graça e favor estejam com você sempre. Adeus por agora e até breve.